Fala pessoal, Engenheiro Iago aqui e hoje a gente vai conversar sobre o seguinte. Algumas pessoas, com o objetivo de economizar em suas obras, utilizam uma ferragem inferior à mínima exigida pela norma. Ou seja, algumas pessoas quando vão construir utilizam ferros em pilares de 5,16, que é o ferro de 8 milímetros, só que a norma exige a ferragem mínima de 3/8, né? Que é o ferro de 10 milímetros. Então, a gente vai conversar aqui hoje dois pontos principais, que o primeiro é o seguinte: quais são os problemas de se economizar em pilares? E o segundo ponto, que é o principal objetivo desse vídeo, é realmente há essa economia? Então, o primeiro ponto que a gente precisa abordar é o seguinte: é a questão da segurança. Por quê? Como é que funciona uma estrutura? Primeiramente, nós temos as lajes. Essas lajes se apoiam nas vigas. Essas vigas se apoiam nos pilares e esses pilares se apoiam nas fundações. Então, quando a gente tem uma falha, por exemplo, em uma laje, é mais facilmente resolvida localmente. Por quê? Porque esse problema não é levado para outros elementos estruturais. Só que quando nós temos um pilar ou uma fundação falhando, vai falhar consequentemente as vigas e as lajes. E pior do que isso, quando um pilar falha, o peso que aquela viga estava colocando no pilar, ela vai ter que redistribuir para outro local da obra, outros pilares. Então, quando um pilar falha, ele pode também falhar todos os pilares, porque aquele peso que antes ele recebia, ele não vai receber mais, então vai ser redistribuído, e isso pode condenar a obra inteira. Então, por ser um elemento crítico, tanto o pilar quanto uma fundação, é um elemento que a gente precisa dar uma atenção e que não é bom a gente forçar esse pilar para ele passar muito próximo da margem do que precisa. É sempre bom dar um mínimo de folga, porque são elementos críticos em uma obra. Se eles falharem, toda a obra vai falhar junto. Pronto, então agora a gente vai começar a falar em relação à questão da economia. Há realmente uma economia quando eu tomo essa decisão? E o primeiro ponto que a gente precisa conversar é o seguinte: é sobre as flambagens de pilar. E o que é flambagem? Isso aqui, vamos supor que isso aqui seja um pilar e tem aqui um esforço nesse sentido e o pilar ele falha. E existe um elemento estrutural que ele ajuda muito a impedir que os pilares falhem, que são os estribos. Os estribos eles dão um travamento, então eles vão cada vez mais ajudando esse pilar a não falhar. E quanto mais próximos esses estribos são, mais ele vai travar o melhor e vai evitar que aconteça essa flambagem. Só que essa flambagem ela está diretamente ligada à espessura, essa finura do pilar. Ou seja, quando um pilar ele tem barras mais espessas, né, de uma bitola maior, eu posso aumentar essa distância. Vamos supor que essa minha mão aqui representa o estribo, né, um travamento. Então, quando eu tenho um pilar de bitola maior, eu posso colocar estribos mais afastados, porque ele vai ter mais dificuldade em flambar. Porém, quando eu utilizo barras finas em meus pilares, estribos mais afastados, vai fazer com que o pilar falhe mais facilmente. Então, eu preciso reduzir os espaços entre os estribos em pilares que têm barras mais finas, e a norma ela fala sobre isso. Ela fala que o máximo de espaçamento entre os estribos são de 12 diâmetros, ou seja, se você utiliza um pilar com a bitola de 10 milímetros, você vai poder trabalhar com estribos espaçados em 12 centímetros, são 12 vezes 10 milímetros. Mas se você utilizar um pilar com barras de 8 milímetros, que é o de 5,16, você vai ter que utilizar estribos espaçados a cada 9,6 centímetros, porque os pilares com barras de 8 milímetros, eles vão flambar mais facilmente. Então, em relação aos estribos, não há uma economia. Na verdade, há um gasto maior de estribos quando se utiliza pilares com a bitola mais fina. Agora, a gente vai supor uma outra situação, que é a seguinte. Vamos supor que eu estou em dúvida entre utilizar mais barras de 8 milímetros ou menos barras de 10 milímetros. O que seria mais econômico? Vendo pelo ponto de vista da mão de obra, em questão de quem vai armar esses pilares, claro que dá muito menos trabalho você armar menos barras do que mais barras. Então, nesse quesito da mão de obra,
é mais econômico você trabalhar com menos barras. Agora a gente vai partir para uma outra situação, que é a seguinte. Vamos supor que você está em dúvida entre utilizar, por exemplo, 6 barras de 8 milímetros, né, que é a 516, ou então 4 barras de 3/8, que é a barra de 10 milímetros. Então agora a gente vai ver qual pilar é mais eficiente. O pilar que ele tem mais barras, sendo elas distribuídas, ou então o pilar com menos barras, sendo que essas barras estão nos cantos, né? Ou seja, 4 barras, uma em cada canto. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vamos supor aqui a seguinte situação. Nós temos um pilar aqui, tá certo? E aqui nós temos uma viga nesse pilar. E o que é que essa viga vai fazer? Ela vai fazer um peso aqui e esse pilar ele vai flexionar aqui nesse sentido. Vamos supor que meu dedo aqui é a viga, esse pilar ele vai flexionar aqui nesse sentido. Então, o pilar ele vai querer se rasgar aqui, né? Ele vai estar tracionando nesse lado esquerdo e aqui ele vai querer se esmagar. Se você fizer isso com a borracha, é bem fácil de visualizar. Se você fizer isso aqui com a borracha, ela vai rasgar aqui do lado esquerdo para mim no caso, e esmagar aqui do lado direito. Então, o que é que está acontecendo aqui? Se eu tenho uma barra aqui, essa barra ela vai estar ajudando nessa tração desse pilar, e se eu tenho uma barra aqui, ela vai estar ajudando na compressão desse pilar. Agora, se eu tenho uma barra aqui nesse meio, essa barra ela não vai estar ajudando muito esse pilar, porque ela não vai estar ajudando nem na tração, nem na compressão. Ou seja, ela não vai estar ajudando nem ao pilar deixar de se rasgar do lado esquerdo, nem ao pilar se esmagar do lado direito. Então, vamos supor agora que eu vou passar um corte aqui nesse pilar para a gente visualizar melhor. Então, eu vou pegar aqui, esse é o pilar que a gente tinha ali, e essa daqui são as barras que a gente tinha naquele pilar. Eu vou desenhar agora dois exemplos de pilar. Um que tem 6 barras de 8, como eu falei, e o outro pilar aqui é o mesmo pilar, porém a gente tem 4 barras de 10. Vamos supor que essas barras são um pouco maiores, tá certo? Desenhar um pouco mais exagerado aqui. Quando aquele pilar estava se rasgando do lado esquerdo, essas barras aqui, elas estavam sendo tracionadas e essas barras aqui estavam sendo comprimidas. Só que essas barras aqui, elas estavam sem função estrutural. Ou seja, eu teria apenas essas 4 barras de 8 ajudando efetivamente nesse pilar. E isso aqui é uma área de aço menor quando comparado a essa outra situação que eu tenho menos barras, porém essas barras estão mais nos extremos, onde a ferragem do pilar é melhor aproveitada. Então, nessa situação aqui eu tenho essas 2 barras de 10 aqui, milímetros no caso, ou 3/8, ajudando na tração, e essas 2 barras aqui de 10 ajudando na compressão. E se eu tenho um esforço de tração próximo ao limite da minha barra de 10 milímetros, essas 2 barras aqui não seriam suficientes para resolver o problema. Ou seja, se eu quisesse resolver com uma barra de 8 milímetros, provavelmente eu teria que colocar até mais aço do que um equivalente ao outro. Ou seja, talvez eu tivesse que colocar 8 barras de 8, desculpa aqui, ao invés de 6 barras de 8. Por quê? Porque eu jogo essas barras mais para o canto e agora sim eu tenho uma eficiência melhor. Essas barras aqui no meio, elas não ajudam muito nesse sentido. Aqui da mesma forma, eu também tenho uma eficiência melhor quando essas barras estão mais aos extremos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo que 6 barras de 8 e 4 barras de 10 tenham uma semelhança na área de aço, 4 barras de 10 é muito mais eficiente do que 6 barras de 8. Então não vale a pena você utilizar mais barras distribuídas em locais que ela não vai ser tão aproveitada do que menos barras nos cantos, onde essas barras tendem a ser melhor aproveitadas. Só que ainda há uma situação que eu não comentei aqui, que é a seguinte. Vamos supor que 4 barras de 10 milímetros, né, ou 3/8, ainda seja uma taxa de aço alta para aquele pilar. Ou seja, pode existir uma situação que 4 barras de 8 milímetros ou 5/16
realmente seja suficiente para resolver o pilar. Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que as cargas que estão chegando nesse pilar são baixas. Então, se as cargas desses pilares são baixas, quer dizer que esses pilares estão muito próximos um dos outros. Ou seja, os vãos entre os pilares são muito pequenos. Então, você está construindo uma grande quantidade de pilares na obra. Só que essa grande quantidade de pilares não é econômica. Para cada pilar você vai ter que fazer uma escavação, reaterro, você vai ter que fazer fundação, concretagem da fundação, armar a fundação, você vai ter que fazer os pilares, armar os pilares, formas, tem grande desperdício de formas. Então, quando você trabalha com pilares próximos, que chega uma baixa carga em cada pilar, você perde muito dinheiro construindo muitos pilares e isso torna a obra muito mais cara. Quando eu faço projetos estruturais, eu trabalho com um vão médio de 4 metros, ou seja, eu vou trabalhar com a distância média de 3 a 5 metros. Só que nessas obras que eu vejo o pessoal utilizando ferro de 5,16, trabalha com vãos de 1,5, 2 metros, até no máximo 3 metros. Eles não ultrapassam esse vão de 3 metros. Então, a quantidade de pilares a serem construídos ela é uma quantidade muito grande e uma forma paliativa de resolver esse desperdício por ser uma grande quantidade de pilares é diminuir a taxa da armadura. Só que isso não traz economia. Utilizar a ferragem menor diminui o prejuízo que está causando por trabalhar com pilares muito próximos. Se você quiser realmente uma verdadeira economia, o ideal é você fazer um projeto estrutural e trabalhar com vãos maiores, onde precisa ser construído menos pilares e menos fundação. Então, até para concluir o raciocínio que a gente estava conversando aqui, eu busquei uma situação e que sim, realmente seria mais econômico construir com pilares de 5,16 do que com pilares de 3/8, que é o pilar de 10 milímetros, que é a situação em que a arquitetura me obriga a ter pilares próximos, ou seja, quando eu tenho pilares aparentes e esses pilares estão próximos, eu posso sim fazer essa estrutura ser mais econômica utilizando ferragem de 8 milímetros ou de 5,16. E aqui é um exemplo de uma casa, como eu estou falando. Esses pilares aqui, que a arquitetura me obriga a construir próximo, eu posso utilizar uma ferragem menor. Porém, em todas as outras situações onde os pilares ficam embutidos, não é mais econômico você construir pilares com ferragem de 5,16, porque para construir com ferragem de 5,16 você tem que fazer os pilares mais próximos e os pilares e construir uma grande quantidade de pilares em uma obra, você gera muito desperdício. Então, eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Você vai economizar muito dinheiro se você contratar um projeto estrutural, porque estrutura é um dos itens mais caros de uma obra. E se esse conteúdo lhe ajudou, eu peço para que você se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo aí e compartilhe com outras pessoas que precisam saber dessa informação, tá certo? Então, abraço.